homem de acarajé. E aí, galera, nós somos o coletivo Dendê e hoje estamos aqui numa estrutura um pouco diferente para estar fazendo a entrevista com uma pessoa maravilhosa. Como a gente está levando em consideração toda essa questão do empreendedorismo feminino que o nosso trabalho aborda, estamos aqui hoje realizando um Tatua e Conversa. Eu como tatuadora e essa pessoa incrível que é Lili Almeida, que se diz, alimentar as pessoas através das suas mãos, como chefe de cozinha e também como comunicadora, que ela tira isso de letra, e a gente sabe a importância dela dentro dessa configuração. Lili, falando sobre toda essa questão, o nosso projeto, ele leva em consideração o acarajé para além do produto, envolvendo a questão de ancestralidade, representatividade, visto que as primeiras mulheres empreendedoras foram as baianas de acarajé. E dentro desse contexto, de ancestralidade, origem e tudo mais, nos conta um pouco sobre você, a sua origem, onde cresceu. Fala um pouquinho sobre essa pessoa. Eu me chamo Lilian Patrícia de Almeida Barbosa. Eu sou nascida e criada lá no Bonfim, na Cidade Baixa. Sou filha de uma família muito humilde, assim. Eu fui criada numa casa cheia de gente. Eram meus avós, uma tia, meus pais, meus irmãos. E todo mundo que aparecesse lá, minha mãe abrigava em casa. A minha família, minha mãe desde criança me levava, porque minha mãe faz parte de um movimento da Igreja Católica, então ela passou a vida dela toda viajando para falar de caridade e generosidade com pessoas pelo Brasil todo. Então eu passei a minha infância e adolescência acompanhando minha mãe, nessas viagens dela e aprendendo também. E aí quando eu tinha uns 8 anos de idade, assim, acho que antes dos 8 eu já escrevia, já escrevia poesia, já escrevia textos, eu já participava de muitas atividades artísticas na escola e eu sonhava muito em trabalhar com televisão, mas eu fui crescendo e eu acho que tanta imposição social assim, eu perdi meu sonho pelo meio do caminho, Mas agora eu recuperei ele de volta, estou vivendo. Mas eu sou criada na beira da maré e como meus pais trabalhavam fora o dia todo, eu fui praticamente criada por minha avó e meu avô, Eram os braços direitos de meus pais. E eu tenho uma imagem assim muito forte na minha cabeça, que era de meu avô vindo com o peixe fresco. Aí ele chegava na porta de casa, assoviava minha avó recebia o peixe, e aí limpava o peixe e eu, criança, olhava aquilo, achava aquilo um espetáculo, sabe? E aí eu comecei a falar para todo mundo que quando eu crescesse eu queria ter uma lanchonete, que eu queria servir a comida de todo mundo que aparecesse lá na minha casa. E eu não imaginava isso, mas hoje eu sei que naquela época dali já tava brotando em mim a comunicadora e a cozinheira também, E aí quando eu era adolescente, fui terminando a escola, não sabia o que queria fazer da vida, mas eu sempre fui uma pessoa comunicadora mesmo. E aí eu falei, vou fazer comunicação. E aí entrei na faculdade de comunicação social e fiz muitos trabalhos com comunicação, estando dentro da faculdade. Quando chegou no meu 6º semestre, eu consegui um trabalho em São Paulo. E aí fui-me embora para São Paulo com aquele papo de eu vou voltar e terminar a faculdade. E isso, fiquei 9 anos em São Paulo. E lá em São Paulo, eu estava morando com 3 amigas, que viraram minhas irmãs. E eu comecei a cozinhar em casa, porque eu não tinha mais dinheiro para ficar comendo na rua, Porque sair da casa do pai e da mãe muda tudo, E aí, nisso de eu começar a cozinhar, minhas amigas começaram a falar que minha comida era maravilhosa, E eu cozinhava com minha mãe no telefone, assim. Aquele momento ali era o momento que eu me juntava à minha família, que acabava a minha saudade. E eu só parava de cozinhar quando minha comida estava igual a da minha avó, da minha mãe. E aí as meninas sempre falando pra mim, Poxa, Lili, sua comida é maravilhosa, sua comida é maravilhosa. E foi saindo uma coisa dentro de mim, uma vontade de cozinhar, só que eu não tinha coragem. E na época eu era casada com o pai da minha filha, e aí ele falou pra mim assim, a gente vai conseguir uma vaga pra você. E aí eu, rapaz, mas eu tenho que pagar a conta, a gente vai conseguir. Mas assim, você falou das baianas. Na verdade, a origem das baianas são as ganhadeiras. Isso, No final do período colonial, algumas mulheres pagavam como se fosse um imposto para os senhores liberarem ela para irem para a rua mercar. Então, assim, tinham as ganhadeiras de doce, tinham as ganhadeiras de gamela, que depois viraram as baianas de acarajé, Eu seria uma ganhadeira de gamela. E essas mulheres representam os primeiros restaurantes do país, porque elas saíam de casa com um tabuleiro na cabeça, com a comida pronta, inclusive o acarajé já frito. E aí elas paravam na rua e montavam ali o tabuleiro. E como os europeus eles queriam muito novos sabores,
eles se aglomeravam ali em volta. Então, onde tinha uma ganhadeira vendendo comida, tinham muitos europeus sempre em volta comendo. E, inicialmente, elas saíram para mercar, porque mesmo sendo muito pouco o valor que ficava na mão delas, porque elas pagavam para o senhor, obviamente que elas pagavam muito mais do que elas recebiam, ficavam na mão, né? Mas para elas valia muito mais a pena ir para a rua mercar, porque primeiro era uma possibilidade de estar circulando pelas ruas, pegando informações, levando informações, sabendo da família, né? Porque quando os africanos foram trazidos para cá, eles foram dissipados, assim, as famílias foram todas misturadas, forçaram as pessoas de uma etnia juntou com outra para eles não se entenderem na linguagem, ensinaram português para todo mundo, mudaram o sobrenome de todo mundo. Então, para essas mulheres era muito interessante elas estarem na rua mercando, porque simbolizava um pouco de liberdade, simbolizava essa oportunidade de estar se comunicando e simbolizava para elas ter algum dinheiro também. E muitas delas, no fim do período colonial, conseguiram comprar o forró da família inteira vendendo comida na rua. E muitas delas conseguiram reunir a família e levar de volta para a África, né? Tanto que na África tem uma comunidade que chama Agudá, que são, eles dizem que são os descendentes dos brasileiros, né? Que foi a galera que conseguiu voltar para lá. E essa comunidade fala português, né? Se eu não me engano, não é no Benin mesmo, né? Que é o lugar de onde mais veio escravizado para cá. E quando eu voltei de São Paulo para cá, eu já voltei cozinheira. E eu voltei sabendo que a gastronomia podia me levar para milhares de lugares, mas eu fiquei me questionando muito, eu vou fazer o quê? Aí eu pensei, pô, vou estudar gastronomia na Estácio, vou fazer não sei o quê, não sei o quê. E fui conversando com um e com o outro, e aí alguém falou para mim, me perguntou se eu conhecia o Museu da Gastronomia Baiana, que é a escola do SENAC do Centro Histórico, né? E aí eu não, e aí fui pesquisar, e aí fiquei interessadona, não sei o que, entrei lá, e aí quando entrei lá foi que minha vida mudou mesmo, porque eu tive acesso à biblioteca do SENAC e na biblioteca do SENAC eu conheci uma parte da minha história ancestral que eu não sabia. Então eu comecei a entender o porquê que comer uma moqueca me deixava tão ativa, o porquê que lembrar da imagem da minha avó trabalhando daquela forma com o alimento acendia uma coisa dentro de mim. Eu fui começando a entender por que eu era daquele jeito e entendi até por que a minha família estava baseada na Cidade Baixa há tantos anos, entendeu? Sim. Então assim, o acesso a essas informações, eu tenho certeza que foi uma das primeiras chaves que me libertou assim mesmo. E lá dentro do SENAC, as matérias são chamadas de praças. E quando eu fui para a Praça do Acarajé, eu me identifiquei muito, assim, eu aprendi muito rápido a fazer acarajé e eu fiquei muito fissurada no acarajé. Então os professores lá do SENAC mesmo começaram a perceber que eu já era uma pessoa que me comunicava muito bem, que eu já cozinhava muito bem, que eu já tinha experiência, porque quando eu fui estudar eu já tinha 10 anos de restaurante, entendeu? Sim. E aí os professores começaram a me incentivar para eu ir trabalhar, né? Jaque, que é minha mestra, Jaqueline Brito, e o professor Evandro, eles falavam para mim, você não tem que ficar aqui, você tem que ir trabalhar, você está pronta. E eu queria o certificado, eles falavam, não, vai embora daqui, você está pronta. E eles me influenciaram a comprar um tabuleiro. Então, o primeiro momento em que eu me olhei como uma mulher independente através do meu trabalho foi aquele momento que eu adquiri o tabuleiro e que eu fui pra rua vender acarajé. Então acarajé pra mim não é só o quitute mais famoso da culinária afro-brasileira, não. O acarajé pra mim, ele realmente assim foi a chave que abriu a porta para eu entender que eu poderia ir para onde eu quisesse com aquilo ali, né? E nesse período também eu trabalhei com alguns chefes de Salvador e eu comecei a ir para eventos, palestras com esses chefes, acompanhando eles, né? E eu trabalhei com a chefa daqui que ela me levou para um evento no SENAC, um na UFBA, um na Prado Forte, um na Estácio, e ela contava sempre a mesma história. E eu comecei a reparar que aquela história que ela contava não era a história dela, na verdade, era a história da minha família, porque ela era uma mulher branca e rica, e a história que ela contava era de uma mulher negra pobre. E eu fiquei vendo aquilo, eu sempre soube que comunicação para mim era uma arma, né? Eu sempre soube disso. Uma arma positiva, né? Para abrir portas, lógico. Sim, claro. E aí eu ficava vendo aquilo e pensando, tá errado isso daí, rapaz. Ela tá contando a história da minha origem, tá errado. E eu comecei a pensar, quem tem que fazer isso aí sou eu. Quem tem que fazer isso aí é uma mulher negra. E aí eu virei uma comedora de livro, minha querida. Eu falei, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou usar os artifícios que eu tiver. Eu, a partir de agora, vou começar a falar de culinária, porque eu não falava. Vou começar a ir para os lugares e falar disso, porque eu quero representar a culinária baiana. Eu sabia que existia um espaço, uma lacuna precisando de uma pessoa. Eu reparei, né? E eu sabia também que eu podia desenvolver esse papel. E aí, a partir desse momento aí, eu juntei a minha história com o que eu aprendi no SENAC, com o aprendizado acadêmico do SENAC também. Eu falei, quem vai fazer sou eu. E aí eu comecei a estudar, comecei a escrever, aí chamou a atenção de uma pessoa, chamou de outra, e aí eu tô aqui, cheguei aqui. E, gente, esse é só o comecinho. É só o comecinho mesmo. É só o começo. Lili falou
do acarajé como sendo a chave na vida dela que seguiu o ramo da culinária, mas a gente sabe que o acarajé, dentro desse contexto histórico, como a primeira forma das mulheres empreenderem, ele foi a chave para que muitas mulheres empreendessem. É uma pena que, seguindo estatísticas, em que a gente está numa cidade com uma potência negra tão alta, a gente não encontre na mesma proporção tantas mulheres também negras empreendendo, né, e ganhando certa visibilidade, e é o que a gente gostaria de ver. Né? E a gente fica feliz de ter uma pessoa com a sua história trazendo aqui pra gente, compartilhando, porque isso é muito importante e, assim, muito lindo ver toda a sua trajetória, todo o seu empenho, que a gente sabe a sua dedicação para isso. E eu hoje faço questão de ser também, porque eu não tive essa referência. Sim. Hoje, as minhas referências hoje são pessoas até próximas a mim, assim, que eu tenho acesso, né, muitas delas. Mas quando eu era mais nova, eu não tinha essa visualização da referência. Então, eu ainda hoje sinto que dentro de mim tem muita coisa ainda amarrada, presa, justamente por essa falta. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo que dentro da sociedade baiana, do jeito que ela é racista e machista e limita a gente para tanta coisa, percebo que eu tô grande assim, né? Em termos de visibilidade. Então eu faço questão de me comportar como uma referência para outras mulheres mesmo. Eu morria de vergonha disso, né? Por causa de autoestima mesmo, né? A gente não foi criada para se achar o máximo. Mas eu compreendo que o trabalho que eu tô fazendo é um trabalho muito legal mesmo. E eu recebo feedback das pessoas e eu acredito nelas. Acho que ninguém vai me dar feedback mentindo, né? Claro. Então eu vejo que hoje realmente assim, eu consigo ser uma referência positiva que a gente tá falando aqui agora. E eu fico muito feliz. Então, eu sou a Ellen e, puxando já o gancho, eu queria saber qual a importância da Bahia na sua vida como comunicadora e como chefe de cozinha, assim, como que agregou ser baiana isso daqui? Menina, ser baiana, em São Paulo, assim, eu reparei muito que ser baiana abria as portas pra mim de tudo, sabe? Porque as pessoas têm um fetiche com a Bahia, né? Que eu acho até que não é só uma paixão, não, é uma coisa que beira o exagero, assim. Então as pessoas acham que aqui na Bahia é todo mundo muito sorridente o tempo todo, que ninguém trabalha, e que todo mundo é muito de boa, e todo mundo tá muito tranquilo. E então as pessoas meio que se abrem, né? E também porque no Sudeste as pessoas levam aquela vida que é extremamente corrida, e aí elas vêm pra cá no verão, e aí elas, eu não sei se elas ficam com a impressão de que aqui em Salvador a gente vive um eterno verão, né? Mas abria muitas portas. E quando eu voltei pra Bahia pra trabalhar com gastronomia, né? Lá no meio de todas as minhas dúvidas, eu me olhava no espelho e eu olhava pra minha cara e eu falava assim, rapaz, eu tenho cara de baiana, eu tenho que trabalhar com comida baiana, né? E isso foi uma coisa que me ajudou muito também a decidir falar de culinária baiana. E aí juntou com o conhecer a história ancestral, principalmente a história das ganhadeiras. Assim. Quando eu compreendi o que essas mulheres fizeram, ainda escravizadas, eu falei, meu Deus, ir pra rua pra mim não é nada. Sair com o tabuleiro nos dias de hoje não é nada, elas estavam fazendo isso sendo escravizadas, sabe? Uma coisa que eu acho muito interessante também é que na história das baianas existe isso de elas inicialmente irem pra rua com a comida pronta. Depois de um tempo elas começaram a fixar os pontos na rua e fritar acarajé na rua, né? Então, eu acredito que pelo espetáculo, pela a grande atração que é o dendê fervendo, e também porque essas mulheres, elas participaram ativamente da independência da Bahia, né? E de todas as lutas do período colonial e fim do período colonial. Então essas mulheres, elas eram como se fossem um ponto de informação. Elas ficavam paradas, por exemplo, tem uma baiana que ela se fixou ali, ela nem tá mais lá, mas ela se fixou ali perto do elevador Lacerda. Essa mulher era uma mulher que ela tinha informações para passar para os revolucionários. E aí eles passavam por ali, ela entregava a informação a eles deixavam informação para ela passar para outras pessoas. Então, assim, elas participaram ativamente desses movimentos de revolução da Bahia, né? Então, a Bahia, para mim, eu acho que não só pelo fato de eu ser uma mulher baiana, ser baiana é uma coisa muito forte, a gente sente dentro, mas o fato de eu ter conhecido histórias de mulheres na Bahia, de mulheres empreendendo num período tão difícil e de eu ter tanta identificação familiar, social e física com elas, isso aí pra mim me deu muita força mesmo pra entender que eu poderia também. Ok, a gente já puxa também essa questão do acarajé, né, que foi um símbolo muito importante em termos de representatividade, que você já falou também. E aí a gente queria saber de que forma você acredita que foi importante isso para sua formação também, né? O acarajé?
questão do acarajé. Menina, acarajé, você sabe que acarajé significa bola de fogo, né? Você sabe disso? Acarajé significa comer bola de fogo, na verdade. O acarajé, ele é o principal prato da culinária afro-brasileira. Isso é fato. E tem coisas que eu não vou conseguir falar, entendeu? Mas assim, quando eu comecei a estudar acarajé dentro do Senac, que a gente fazia, era mais de 1000 acarajés por dia, o estar naquela posição ali, eu senti uma coisa muito forte. Toda vez que eu ligava o tacho do acarajé, até hoje eu sinto isso, quando eu ligo o tacho do acarajé assim, eu tenho a sensação de que um monte de gente encosta em mim, sabe? Eu tenho a sensação de que minhas ancestrais estão ali junto comigo. Eu tenho a sensação de que... A sensação não, a gente tira muita onda porque a gente é baiano, né? A gente não fala, a gente tem dedê no sangue, coisa e tal. E a gente come uma entidade, porque a gente coloca o dendê no lugar de uma entidade. Então, assim, trabalhar com dendê é realmente assim... Não é metáfora, não é você comer uma coisa que você considera uma entidade. E não só o produzir, mas o comer acarajé e o conhecer a história do acarajé e usar a história do acarajé para melhorar os meus caminhos, eu não sei nem te descrever como é que é isso. Eu sei que é uma coisa muito forte. Eu me acho mesmo porque eu sei fazer acarajé. Eu faço acarajé muito bem. Eu tenho muito prazer em ensinar acarajé. Eu tenho muito prazer em servir acarajé. O acarajé é uma comida que ela é uma comida de confraternização, né? A gente marca, bora se encontrar ali Nadinha, bora se encontrar em Cira, e aí já vem com o pratinho ali para sentar e tomar uma cervejinha ou uma água, um refrigerante. Mas essa comida que realmente ela agrega as pessoas. E pra mim, muito além disso daí, é toda a história que tá por trás dele. Não é só o sabor, não. O sabor realmente é tocante demais. Mas a pessoa ter conhecimento da história do acarajé e do poder que o acarajé simboliza. Principalmente nessa história do fim do nosso período colonial, assim. Eu tô aqui hoje por causa do acarajé, mas por causa do que aquelas mulheres fizeram lá mais de um século atrás, entendeu? Então, o acarajé é uma comida que conta a nossa história inteira, lá desde o período colonial até os dias de hoje. É muita força. Também, né? É muita força. Da comida em si. A gente chegou a entrevistar várias baianas e a gente falou um pouco sobre isso, sobre como as pessoas comem o acarajé, principalmente de fora, e até os baianos, sem saber da história, sem saber o que você tá comendo. Menina, uma amiga minha, uns anos atrás, eu fiz um vídeo que era só minha mão enrolando um abará. E ela escreveu pra mim assim, eu tô besta aqui agora que eu sei enrolar um sushi, não sei enrolar abará. Isso é muito forte, né? A gente desconhece a nossa história de uma forma absurda nesse ponto aí. A gente sabe de onde veio a pizza, de onde veio o macarrão, de onde veio o acarajé, a gente não sabe. Não sabe. Entendeu? Tá debaixo do nosso nariz. E eu recomendo a todas as pessoas que conheçam essa história. Sabe por quê? Porque essa história me libertou. Saber o que as mulheres fizeram com o acarajé me deu coragem de ir pra rua. Não tenho medo de mais ninguém. Em qualquer lugar que eu chegar, eu começo a falar de acarajé, eu tenho propriedade do que eu tô falando. E não é porque eu sou uma grande cozinheira, não é por isso não. É porque eu entendi, o fio começa lá e me traz até aqui. Tá tudo ligado, entendeu? E é isso aí que a gente fala da força ancestral. Realmente uma magia, é aquela coisa invisível, é o sobrenatural, né? Eu acredito muito nisso daí. É o sobrenatural, é aquilo que a gente não vê, mas que faz a gente ter muita força e que é uma explicação sem palavras pra gente, sabe? A força vem de um lugar que não dá pra explicar em palavras, mas que a gente sabe que tá ali de verdade. Esse projeto, inclusive, queria que não tenha sido só eu do grupo, mas tá abrindo porta pra gente. A gente tá se enriquecendo de uma forma enorme, né? Eu mesma não sabia as coisas por trás. Então, quando a gente para e vê, poxa, eu sou baiana, eu não sei fugir, eu não sei o que é que eu como. Então, tá sendo enriquecedor. Acho que esse projeto mais pra frente, né? Não só pra gente, como avaliação, mas pra vida. Assim, levar isso é muito legal. Quer dizer que o acarajé, ele não tem só me alimentado, porque a cada canto que a gente vai, eu tenho provado e adquirido experiências diferentes, mas tem assim, eu até me emociono em falar, tem me trazido assim um alimento muito grande para minha alma a nível de experiência. Você está ali com mulheres que são resistência há tanto tempo, que já passaram por tanta coisa, de tantas situações diferentes, mas se mantiveram ali firmes e fortes por elas, pela família, para manter o seu legado, e é algo de fato enriquecedor. E tem uma coisa também muito louca, assim, que o acarajé é um trabalho que dá pra fazer. É um trabalho. Vocês estão me vendo aí agora, né? Acho que vocês já viram como é que faz, né? É muito trabalhoso. E eu fico espantada como as pessoas não valorizam. E assim, eu acredito que é por causa desse desconhecimento da história. Porque se as pessoas soubessem o trabalho que uma baiana tem pra fazer um acarajé, pagava R$30 sem nem pastanejar. Fora que um acarajé é uma refeição.
Uma pessoa que come um acarajé às 11h30 não vai almoçar, meu irmão. Se ela botar num prato um acarajé cortado com todos os complementos ali, ela não vai almoçar. Porque acarajé é feijão, né? Feijão é a nossa sustância mesmo, assim. E uma vez eu tava num festival trabalhando no Radioca. E nesse festival aí eu vendia 1.500 acarajé por dia, né? Nossa. Era incrível, eu adorava. E aí no final do primeiro dia, assim, tinha um rapaz lá, que a tarde toda esse rapaz lá comendo, bebendo, ele passava pra lá e passava pra cá, mas não entrava na fila. Quando terminou tudo, ele aí veio, né? Porque ele queria um acarajé. Aí ele me perguntou quanto era, eu falei, é R$10 e 12 com camarão. Nossa, que absurdo! Mas ele falou de um jeito, eu chamei ele e falei, você tá com fome? Ele falou, tô. Eu falei, toma, ele deu de graça. Peguei o acarajé e dei pra ele. E depois eu fiquei pensando assim, eu falei, mas rapaz, as pessoas não têm entendimento nenhum. Eu não sou baiana de acarajé, eu estava ali trabalhando, né, com aquela função. Inclusive, quando eu fui trabalhar com tabuleiro, eu fui pedir informação e autorização para algumas baianas daqui, né? Porque para você ser baiana de acarajé, você tem uma... meio que não é só colocar uma vestimenta e ir pra rua. É uma história de família, é uma devoção, de certa forma, e é um ritual também, né? Você não é baiana porque você vestir uma roupa, existe toda a história ali pra você ser uma baiana de acarajé. E aí eu comecei a observar isso, que as pessoas elas não valorizam de jeito nenhum. Elas colocam como subproduto a comida mais importante que tem no nosso estado, a comida mais rica que a gente tem pra contar a nossa história. Uma comida que se você comer, você fica forte. E se você conhecer a história dela, você fica forte também. Né? Então, eu acho que não é só mulher negra e homem negro, não. Acho que todo mundo tem que conhecer a história desse alimento mesmo. Porque dá muito orgulho você saber que você é de um lugar que tem essa história. E uma história de sustento, literalmente. E não é de sustento só de dinheiro para sustentar a família, não. É de sustento espiritual, é de sustento de ser um fio que te liga à sua origem. É um alimento que literalmente você vem lá de antes de chegar a gente aqui no Brasil, você entende como foi que essa comida chegou, como foi todo esse período e como é que a gente chegou até aqui. Então é muita riqueza, é uma coisa extremamente rica, sabe? A acarajé é uma comida gostosa, é uma comida de santo, é uma comida profana, é uma comida que dá sustento a muitas pessoas, é uma comida que liga a nossa história ao nosso passado e é uma comida que liberta de verdade. Tem a maioria das baianas aí, mas eu sempre cito a Elane porque a Elane é minha amiga, né, filha de Dinha. A Elane tá na quarta geração aí de baiana já, né? Elane é uma pessoa que ela se emocionou, eu me emociono sempre que eu falo de Elane, porque a Elane é uma menina que eu conheci com 16 anos de idade. Eu tinha um amigo que era amigo de Elane e aí ele falava pra mim assim... Amiga, vamos esperar ela lá terminar no tabuleiro, que eu ficava terminando no tabuleiro, a gente com 16 anos de idade. E aí eu fui esperar ela no tabuleiro um dia. Cheguei lá, tava a Lani lá com a mãe, Dinha, vestida de baiana, trabalhando. E aquilo me impactou tanto, sabe? Eu fiquei, que mulher é essa? Como assim, velho? Essa mulher tem minha idade, ela tá aqui no tabuleiro. Meu Deus do céu, eu não faço nada da minha vida. É a responsa dessa mulher, sabe? E eu fiquei com essa imagem na cabeça, assim, até hoje a gente é amiga, hoje a gente é mais amiga, na verdade, porque o acarajé uniu a gente, né? Porque quando eu vi essa possibilidade de ir trabalhar com acarajé, eu procurei ela. Eu lembrei disso daí, procurei ela, falei, ela falou, minha irmã traz um caderno e vem aqui. E ela me ensinou tudo de acarajé, de vender acarajé na rua. Tudo que eu sei de trabalhar com acarajé e abara na rua foi ela e a prima dela, Adelita, que me ensinaram. E hoje você chega no tabuleiro, ela tá lá com a Dara, com a filha dela, também já vestida de baiana, trabalhando. E a Elane é uma pessoa que teve todas as possibilidades de escolha do que ela queria fazer na vida dela, né? Dona Dinha foi uma mulher incrível, tão incrível que o principal lugar da noite boêmia de Salvador tem o nome dela, né? Que é o Largo da Dinha, que vem com toda essa história também de ancestralidade e de luta e de batalha, da mulher preta que sustenta a família e coisa e tal. E conseguiu dar uma educação de primeiríssima para a filha dela, conseguiu dar o sustento da família toda. E Elane escolheu levar adiante a história da família dela. Podia estar fazendo 1 milhão de coisas, até com quem indica desse, né? Fala que é filha de Dinha. Ela podia estar fazendo o que ela quisesse. Ela escolheu trabalhar com a história da família dela. Então, assim, realmente é muito grande. Isso é uma coisa que não pode ser desprezada, tem que ser muito considerada, sabe? A gente esteve com ela, inclusive, e a gente conversou sobre isso, do preconceito, que muitas vezes, não só os outros, mas que a gente tem com a acarajé e com as baianas, em questão de que não são valorizadas. Às vezes a gente não reclama de pagar tanto preço no fast food, né? Aí chega lá, pô, tá caro, pô, não valoriza, sendo que você não tá comendo ali só o acarajé. Entendeu? Mas é porque tudo que é isso, né? A cultura negra, ela é moda, mas ser negro não é moda, entendeu? Então tudo que vem da cultura negra é discriminado.
Você pode fazer uma coisa muito boa, você tem retorno, você tem sucesso, você tem retorno financeiro, mas se você for colocar numa balança com uma coisa similar feita por uma pessoa branca, mesmo que seja uma coisa original negra, a gente sempre fica atrás, né? Por causa do preconceito. Sim, não tem, isso aí é fato. Não adianta, pra mim não adianta nem ficar mais debatendo isso. Você vê que no Big Brother agora mesmo, eu tava lendo isso ontem de novo. Um participante lá falando que Sara, que é uma pessoa que eu nunca vi levantar a voz, era agressiva. No dia que Sara falou de como ela estava se sentindo mal. Ele falou que era agressiva. E ele falou do outro participante, Alface, no dia que Alface falou mais alto, ele falou que, sem conhecimento nenhum, ele falou que Alface era daquele jeito porque ele foi criado num lar violento. Ele não sabe nada da vida de Alface. As pessoas já associam a gente à marginalidade. Todo mundo que olha, inclusive eu sempre falo isso, acho que as pessoas se decepcionam comigo, porque eu acho que as pessoas querem que eu chegue contando a história que estão acostumadas a ver das pessoas pretas, que passou fome, que se lascou e que não sei o quê, que quase morreu. Isso não aconteceu na minha vida. Minha família, uma família muito humilde, mas muito batalhadora, então... E eu sempre fui uma pessoa que sempre viu o mundo com muita grandeza, assim, eu sempre vi tudo muito bonito, muito colorido, eu sempre consegui tirar uma coisa boa de todos os lugares. Então, eu, pobre, criança... Né? Meus pais se sacrificavam muito pra gente estudar. Eu, criança, já achava que eu tinha tudo. Eu não tinha essa noção de valor de dinheiro, sabe? Do que é ser rico, do que é ser pobre. Então eu sempre achei que eu tinha tudo. Eu sempre tive tudo, na verdade. Então as pessoas até se decepcionam porque esperam que eu vá contar uma história mirabolante sobre miséria. E não é isso que eu tenho pra contar. Porque as pessoas associam a gente a esse lugar aí, o tempo todo, entendeu? Independente. Você vê que eu fico olhando assim, rapaz, eu conto minha história, a galera, nossa, história de superação. Eu fico, meu Deus, superação de quê? Porque o automático da cabeça das pessoas é achar que a pessoa... É óbvio que eu não sou alienada, eu sei que realmente a gente passa por muitas coisas todos os dias. Mas essa história de que o Brasil colocou a gente nesse lugar aí da chibatada, comigo não rolou, entendeu? Mas também sei que não precisa rolar pra doer. Não preciso que a polícia me pegue e me leve pra delegacia pra eu sentir a dor de uma pessoa que é presa injustamente, entendeu? Eu não preciso que matem um primo meu pra eu sentir a dor de perder um parente que foi morto porque é preto. Não preciso de nada disso. Foi só cair a primeira ficha assim, da consciência racial que a parada começou a doer. Porque minha vida era muito fácil. Depois que eu comecei a entender... Porque eu fui criada minha vida toda no meu gente branca, né? Meus colegas de colégio, faculdade, coisa e tal. E eu já adulta tomei um murro nas horas. Vai mudar de assunto, viu? E eu já adulta, dentro da faculdade, sofri um racismo pesado, assim, que minha vida mudou completamente e que foi ali que eu me toquei, que eu era uma mulher preta, que eu podia estudar no melhor colégio, fazer a melhor faculdade, fazer o que fosse, minha pele não ia deixar de vestir. Então não tem jeito. Quando eu tive uma situação com pessoas que eram minhas amigas, só que na hora que... Aí vem a questão da sororidade. Só que aí na hora que chegou na raça, elas preferiram ficar do lado da pessoa que estava me machucando do que de mim que era amiga, entendeu? E aí você começa a pegar a visão de que realmente você pode ser a pessoa que for, andar com quem for, ter o dinheiro que for, aparecer na TV que for, sua pele tá em cima de você, não tem coisa de comer. Tem uma coisa que a Bárbara, intelectual diferentona, ela fala também, que você apoiar o movimento não é como se você defendesse aquele movimento como fosse seu. Até porque você, não estando na pele de uma pessoa negra, você não vai saber ao certo. Não tem como saber. Mas a grande diferença está justamente no meio que você se encontra, como você vai se posicionar a partir disso. Sim. Isso que faz toda a diferença. E eu sou uma pessoa que eu não fico militando sobre racismo na internet, não é por nada não, é porque eu não tenho condições emocionais mesmo. Eu não entro no bate-boca por causa de racismo, porque eu não consigo ficar 2 minutos discutindo. Eu vejo que cada pessoa, por exemplo, aquilo que aconteceu com o Vini Júnior ontem, eu não ia aguentar 30 segundos daquilo ali. Ele, depois de tudo, ainda fez uma postagem falando que ele era forte e que ele aguentava. Eu não consigo. E eu percebo que as nossas dores são ancestrais mesmo. Eu começo a sentir umas coisas que não são nem de coisas que eu vivi, mas que me deixam muito mal. Então, assim, eu não entro em certos embates. Eu hoje acredito que a minha forma de militar e de lutar contra o racismo é eu continuar meu trabalho, né?
é eu me colocar numa posição horizontal com todas as outras pessoas que chegam a mim. Tipo assim, as pessoas... Outra coisa que é racismo, as pessoas se espantam porque eu sou uma comunicadora. Nossa, como ela fala bem, eu falo, se eu estudei, minha gente, é claro que eu vou falar bem. Então, isso não é, né? Quem diz, e cada um tem sua habilidade, né? Essa é a minha. Mas eu olho que as pessoas se espantam com isso como se fosse uma coisa assim do outro mundo. E isso é racismo também. Então, tudo isso aí. Então, assim, a sociedade, ela faz a gente ter indo pequenas vivências diárias, assim, que vai machucando, que chega num lugar. Acho que cada um sabe a sua condição emocional de lidar com cada coisa. Então hoje a minha forma de mostrar minha militância é mostrar, sim, eu sou uma mulher preta, comunicadora, e a história que eu estou contando é uma história que está saindo de dentro de mim, é uma história ancestral, todo mundo pode contar essa história, entendeu? Outra coisa também que eu procuro fazer é ter consciência de que eu realmente sou e quero ser uma referência para outras mulheres, eu me comporto hoje dessa forma. Porque eu acho que se esse espanto vem de uma pessoa branca, para mim é racismo. Mas se vem de uma mulher negra e inspira ela, eu quero mais é que inspire mesmo. E que ela tome coragem mesmo e que ela bote a cara, como todo dia eu recebo mensagem me falando isso. Pô, Lili, tava com medo de tal coisa e eu vi sua mensagem e fui lá e fiz. Tem muita gente que me manda vídeo gravado, falando, comecei a fazer aqui, eu tomei coragem, porque se inspirou em mim. Eu acho que eu não tenho coisa melhor para fazer do que dar isso para as pessoas, entendeu? Então eu procuro em tudo que eu faço eu fazer o meu melhor. As palavras que eu falo na internet eu escolho muito mesmo, porque eu quero que seja uma coisa que possa ser efetiva na minha vida e na das pessoas, e que seja um alento, que seja uma referência, que seja um impulso também, um empurrão para frente, sabe? Que seja uma coisa que chegue lá e ajude de alguma forma as pessoas. A minha militância hoje é mostrar as minhas habilidades mesmo e não deixar que essa sociedade me pare mais, entendeu? Um conteúdo que adicione, né? Isso é muito lindo. Como ela falou aí no início, porque no meio disso eu entendi que a minha profissão é alimentar mesmo. Ou com as minhas palavras ou com a comida, o que eu sei fazer é isso, né? Então eu quero que o meu conteúdo seja um alimento que seja uma coisa nutritiva para a saúde das pessoas, para a saúde mental principalmente das pessoas. Sobre a importância desse grande símbolo para a culinária baiana, você pode comentar um pouco sobre a posição de destaque dele? Eu acho que o acarajé é a única comida que é a receita original. Acho que é, não é? Vocês estão estudando isso agora, deve saber. Mas eu acho que é. É a única, é uma receita, essa receita é uma receita original lá da África mesmo. Porque o abará não é, as outras não são, o vatapá não é, mas o acarajé é, né? E o acarajé é receita, o acarajé é receita. O acarajé é 1 quilo de massa de feijão, 100 gramas de cebola escorrida e 15 gramas de alho. O acarajé é isso daí. E aí, sal, 15 gramas de sal. Alho não, sal. E aí você bate, eu vou explicar a receita do acarajé. O acarajé você pega o feijão, coloca ele em demolho, você deixa ele lá várias horas de molho, e nesse período todo você vai trocando a água e manipulando ele para a casca ir soltando. E aí você vai fazer isso até a casca soltar toda para ele ficar branquinho. Aí você tira essa casca dele toda, e aí bate essa massa, né, processa ou no liquidificador, ou no moinho manual, ou no multiprocessador. E quando ele chega numa certa textura, você começa a bater ele. Bater acarajé significa aerar o acarajé, né? O processo de bater é colocar ar dentro da massa. Então você tem que usar uma colher que tem uma cavidade, porque você vai pegar o ar que está dentro da panela e vai jogar dentro da massa, entendeu? A gente faz assim, ó. Aí quando você começa logo, ela tá bem encardida e bem dura. E aí quando você vai injetando o ar nessa massa, ela vai ficando mais fluida e ela vai ficando bem branquinha. Aí quando ela chega nesse ponto, você tempera ela com a cebola escorrida, com sal, e aí envolve mais suavemente, mas fazendo o mesmo movimento de colocar ar, né, para não perder o ar. E aí com o azeite bem quente, você coloca ele lá e frita. Esse modo de fazer o acarajé, a diferença que tem de antigamente para hoje, eu acredito que são os equipamentos, porque antigamente a galera ralava o feijão numa pedra, não existia liquidificador nem processador, né? Então a galera moía esse feijão numa pedra. Era uma pedra por cima da outra, o feijão ficava no meio, aqui era uma pedra, o feijão ficava aqui em cima, com a outra pedra a mulher vinha e esmagava ele, fazia a massa. Mas a receita é a mesma. E aí eu lhe dizendo que é uma receita que vem da África antes do período colonial para cá, eu acho que eu não preciso nem explicar a potência de manutenção cultural que isso daí é, né? A gente tem uma receita original de antes do período colonial e que se mantém intacta nos dias de hoje. Isso é muito doido porque a nossa culinária ela é formada pelos indígenas, né, que é a nossa culinária original do Brasil, os europeus e os africanos. Em toda a literatura sobre a nossa alimentação no período colonial, sempre se mostra que depois que as africanas chegaram aqui foi que a comida ficou boa. Porque os índios, eles não faziam comida gostosa. Índio, até hoje, né, índio se alimenta. Índio
ingere coisas que lhe dê, por exemplo, o índio vive de caça. Então eles precisam comer um alimento que dê muita energia para ele caçar. Então o índio fazia muita paçoca, porque tudo é tipo assim, mandioca, né, que é substancioso, pimenta, porque acelera o metabolismo. A alimentação dos índios era bem assim, básica, como alimento. E aí chegam os europeus aqui e encontram os índios. Escravizam as indígenas, né, que eram chamadas de cunhães. As cunhãs não comiam regra de ninguém. Elas não tinham como fazer uma comida diferente porque não tinham essa habilidade. E além de tudo, elas eram viradas no estopor. Ninguém conseguia. Não conseguiram escravizar os índios dessa forma porque eles lutavam até morrer. E aí chegaram os africanos. Quando os africanos chegaram aqui, eles vieram com técnicas da alimentação africana, juntou com as técnicas dos portugueses e com os ingredientes indígenas, e aí eles fizeram essa culinária da gente aí baiana. Dessa culinária toda aí, o único prato que é original mesmo é o tacacá. Me chamo Bruna Palma, sou publicitária de formação da Unifax também. Estagiei em agência de publicidade, tinha essa vontade de ter essa experiência, então eu entendi ali o universo publicitário um pouco, né, que era o meu desejo. Acabei entrando no RTVC, que é o Rádio TV Cinema, né, a parte de audiovisual da agência. E lá dentro da agência eu entendi que talvez a minha vontade não fosse ficar lá dentro. E aí eu migrei pro audiovisual, da publicidade. E aí no meio disso eu comecei a fazer outros tipos de produção, cheguei a trabalhar com um artista. E Lili era uma vontade que existia, assim, a gente já estava meio conectada ali entre pessoas em comum. E aí a gente resolveu, num dado momento, cruzar os nossos caminhos, né, de produção, de trabalho. E aí existia a vontade, ela tinha muita vontade de me trazer para a equipe dela, porque ela já estava nesse processo de crescimento e entendendo a importância de ter alguém ali do lado dela para agenda, para ideias, para executar os projetos. Então, como eu já tinha essa experiência no audiovisual, na produção, eu realmente tinha muito a agregar e com certeza ela tinha muito a agregar na minha formação também. Então, hoje eu faço um curso de culinária com Lili direto. Já sei fazer acarajé, vatapá, bolinho de estudante. Aprendi recentemente a fazer rabada. E dentro disso existe a publicidade, né? Porque Lili começou com um bom dia, mas aí as marcas, né? Porque a gente sabe hoje também que o mercado publicitário precisa que a gente esteja à frente das câmeras. Hoje uma empresa não ter um elenco de uma publicidade, um elenco diverso, é motivo das pessoas, né, na internet cancelarem a marca, cancelarem a empresa. Então eu também entendi o meu papel na publicidade nesse lugar, que eu sempre quis entender como é que faziam os comerciais, mas eu me vi no lugar de colocar o que queriam comunicar na frente, né, a pessoa que vai comunicar, que vai levar para o público o que é. Então eu comecei a ter a oportunidade de me ver na tela, porque a gente não se via, né? Em comercial de banco, em família de margarina, não existia uma pessoa preta. E hoje é essencial, então hoje eu vejo que o que eu faço é de uma extrema importância e eu sou a pessoa que bate de frente, porque a gente também sabe de todo esse, né, esse movimento racista, eu entendi muito logo que a gente, querendo ou não, em alguns momentos a gente tá ali tapando uns buracos, porque, né, eles precisam da gente, mas eu faço isso de forma que não tô só colocando uma pessoa ali. Eu vou atrás quando eu vejo que tá errado, tipo assim, gente, isso aqui não faz sentido. Eu já recebi roteiros assim, artista tal corre no Porto da Barra de jaqueta jeans e senta em cadeira de pai de santo. Essa frase aí pra mim era literalmente, gente, uma parada assim, tudo junto, misturado. E eu fiquei assim, eu poderia muito bem acatar o que eu tava vendo ali, mas eu chegava e questionava, eu ficava, isso aqui eu acho que é delicado, isso aqui não é assim que a gente tem que abordar. Então eu acho que o meu papel hoje no mercado é realmente bater de frente com a publicidade, né? Só que é isso, eu acho que é um processo que a gente está começando agora, né? A ver essa representatividade, a ver essas pessoas na tela. Eu levo isso pra minha vida, assim, eu falo sempre que enquanto não formos donos do banco, formos donos das cervejarias, donos das empresas mesmo, o que vão estar fazendo é para poder passar ileso, entendeu? E aí com Lili eu também tenho a oportunidade de fazer esse processo criativo, né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa é muito original e muito na linguagem dela, numa linguagem também que as pessoas conseguem entender, porque eu acho que para comunicar a gente precisa levar isso para todo mundo, senão você não está comunicando nada a ninguém. Né? Se for aquele texto acadêmico, a pessoa vai olhar e não vai estar dizendo nada para ela, entendeu?
Então é uma preocupação que a gente tem, que ele tem essa forma de comunicar popular pro povo, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer esses movimentos com ela de trabalho, eu comecei a entender que era o público de Lili. O público de Lili é todo mundo. Não existe, assim, uma faixa etária e uma raça. É preto, é branco, são pessoas mais humildes, são pessoas de classe social alta, são donos de empresa, artistas. Lili tem muitos fãs artistas hoje. Então, dentro disso tudo também eu preciso entender o meu posicionamento, né? Porque existe a emoção ali, às vezes a gente tá frente a frente com uma pessoa muito foda, mas eu não vou ser a pessoa que vou... Ah, meu Deus! Ah, eu Não. sou. Precisa Eu existir, chego pelo no lugar, menos já chego eu, com né? meu celular, eu fico assim, eu digo, peraí, que eu vou ali. Isa, tira aqui, Isa. Tira aqui, eu fico assim nessa vez. Mas eu, como produtora, acaba que eu preciso ser um pouco discreta, né? Porque a artista é ela, então eu fico ali fazendo uma fina e não muito emocionada, porque o meu papel é fazer com que até as vivências dela sejam vivências mais leves, que ela chegue no evento e não precise se deguar. Meu Deus, pra onde eu vou, o que é que eu faço? Então, o meu papel muito com ela é esse, e ela me dá a abertura de eu criar, de eu dar ideias. Às vezes eu viajo, eu vou lá longe, aí eu já tenho até um apelido, Alucineide, porque às vezes eu falo assim, penso uma coisa, fala e ela... Ixi, Alucineide. A Alucineide tá na área, porque é tanta coisa. A Lili é uma pessoa que, de tantas possibilidades, porque a gente tem a comida, né? A gente pode falar da comida, a gente fala do social, a gente fala da ancestralidade. Então, realmente é um produto que pode ser muito explorado. Existem muitas possibilidades ali. A gente, quando começou esse ano, a gente começou assim, tipo, bora, ideias. Quando a gente viu, a gente estava atolada de ideia, mas a gente precisava recuar um pouquinho para poder entender, ó, isso aqui vai ser a curto prazo, a gente vai fazer isso agora, porque é algo que não depende de marcas, não depende de publicidade, é algo que depende da gente se organizar, de ter uma equipe. Aí a gente conseguiu fazer, que foi o Cozinha Poesia, não sei se vocês viram, que é o videozinho de receitas do canal dela. E ali eu trabalho no criativo, eu dou ideia, bora fazer um especial de farinha, né, que a gente já tá pensando em umas coisas assim. Mas também estou ali fazendo a arte, produção ali dos objetos, as coisas todas. Então acaba que eu, na publicidade, né, eu tentava entender o que era que fazia a engrenagem rodar. E hoje eu aplico isso com ela, né, que é uma marca, né, Lili Almeida hoje é uma marca. Então acho que a gente está nesse entendimento do que é essa marca, da onde a gente pode ir. Porque hoje a gente tem acesso há muitas coisas muito grandes, né, Lili? Há muitas marcas muito grandes, muitas pessoas. Então, a gente entendeu que a gente está num momento que... tem uma ideia aqui, mas é uma ideia mirabolante, mas não é uma ideia impossível, porque a gente já entende que a gente pode ir por caminhos para fazer o movimento acontecer, né? E é uma honra para mim hoje ser a porta-voz, querendo ou não, de Lili. Alucineide. Eu alucinei com as minhas ideias loucas. Mas umas ideias que ela abraça também, né? Porque acaba que a gente viaja muito, mas a gente pensa, tá viajado, mas a gente pode adaptar isso aqui pode ser algo, né, concreto. E a gente se ouve muito também, assim. Nós somos 4, né? 4,5, né? Que o motorista são 2, mas assim, é Bruna, Larissa, que é a videomaker, Ronaldo, que é o chefe executivo, e eu na equipe. E a gente, o tempo todo, a gente se ouve muito. A ideia de todo mundo é vida, a gente funde uma ideia com a outra para poder ter um resultado no final, entendeu? Bruna, você acredita, assim, claro que numa proporção de equipe ou algo do tipo, visto que ele também, além das pessoas que ela tem, ela passa a ser uma figura pública, digamos assim. Mas no caso das baianas de Acarajé, por exemplo, principalmente essas conhecidas pelo bairro, falta um certo conhecimento ou um certo apoio, né, acesso a determinadas informações que façam com que esse produto dela seja impulsionado e de que forma a publicidade pode atuar nesse meio aí, para que elas tenham esse produto impulsionado, sejam conhecidas e tenham certa visibilidade. Eu acredito que essas mulheres muitas das vezes estão ali por uma necessidade, né, de sobrevivência. E a gente entende também que esse entendimento da comunicação é algo que acaba sendo restrito para quem tem o acesso, né? Então eu acho que as baianas de Acarajé hoje, elas são conhecidas, né? Existe um órgão que cuida das baianas de Acarajé. Só que eu acho que o que falta é exatamente o que vocês estavam falando anteriormente, que é o conhecimento da própria população sobre o que é esse acarajé e o que são essas mulheres, né? Porque se a gente, sabendo da história, a gente vai
não vai ser só uma foto de acarajé que a gente vai postar ali, sabe? Vai ser um pedaço de história, querendo ou não. Então eu acho que nós consumidores também podemos fazer esse movimento de, talvez ali quando a gente está esperando o acarajé fritar, né? Porque sempre acontece da gente chegar e tem que esperar um pouquinho, trazer um olhar atento, talvez um diálogo, uma possibilidade. Eu sou uma pessoa, como eu produzo elenco, qualquer pessoa para mim é uma possibilidade. Enquanto vocês estavam falando de Dinha, eu já estava ali no Instagram de Elane pensando, poxa, Elane é uma super pessoa para eu ter no meu radar, para colocar à frente as câmeras. Agora eu estava fazendo um casting que eu precisava de uma baiana, só que o ponto que a gente vai gravar, já existe uma baiana, então a gente nada mais justo do que já utilizar, né, fazer esse trabalho com essa baiana, porque ela vai se reconhecer, as outras baianas, as pessoas do bairro dela vão reconhecê-la quando o comercial estiver na TV. Então eu acho que a gente existem já umas políticas públicas de incentivo a essas mulheres e tudo mais, mas com certeza se existisse um movimento audiovisual, talvez, para levar essas mulheres, às vezes uma pessoa fazer assim, você tem uma página no Instagram, porque hoje a gente sabe que o Instagram é o que leva a gente pro mundo. Pegar uma mulher dessa e falar assim, poxa, você já pensou em ter uma página para diariamente estar ali dizendo que você, sei lá, tá online, sabe? Eu sigo uns restaurantes, eu como muita coisa de iFood e tal. E aí, às vezes, eu prefiro fazer o pedido diretamente à pessoa do que numa plataforma, porque eu sei que ela não vai receber os R$50, né? Ela vai ter ali um monte de pequenas coisas que ela vai precisar retirar e ela vai acabar ficando com um valor que não é um valor justo, né? Então, eu acho que nós mesmos da população consumidora podemos fazer esse movimento de trazer para elas possibilidades, sabe? Eu acho que eu faço muito isso nesse papel de produtora de elenco. E a comunicação, como vamos comunicar para elas? Porque você falar de divulgação, você falar de publicidade para essas pessoas é tipo, meu Deus, o que é isso? Eu não consigo, eu não tenho condição de ter um Instagram com fotos bonitas, entendeu? Então, pensar, eu acho, em possibilidades, Antes de vir para cá, a gente estava exatamente numa reunião falando sobre acarajé, né? Que a gente tem um projeto, Lili tem um projeto já há algum tempo, e agora a gente quer fazer esse projeto acontecer e vai ser um projeto ligado ao acarajé, então também já vai ser uma possibilidade, uma forma de, né? E a gente ouve falar muito de acarajé aqui porque é daqui, mas e a galera lá fora que vem só nesse, né? Rolê do turismo e tipo, vamos comer um acarajé ali, tirar uma fotinha, pá, e é só um quitute que eles estão comendo, é só porque é turístico, né? Então, a própria publicidade trazer essa história, mas não só aqui, que aqui a gente já sabe, né? Tem gente que não sabe, mas é importante, mas em larga escala. São Paulo, existe um conteúdo em São Paulo, já que São Paulo é o centro do país, né? Tá tudo voltado para lá. Existe um movimento de pessoas de lá. Enfim, eu acho que a publicidade seria uma ferramenta de fomento dessas pessoas, mas as pessoas precisam entender o que é essa publicidade, né? Precisam entender que existem possibilidades e que não é o bicho de 7 cabeças, elas estarem conectadas. E para fechar, temos uma pergunta para fazer para as duas. Aproveitar que você está aí na voz, pode começar. A gente quer perguntar para você. Para você, Bruna, Paula, o que é ter fome de acarajé? O que é ter fome de acarajé? Eu acho que ter fome de acarajé é ter fome do que é nosso, assim, né? De origem. É ter fome de movimento, de autoconhecimento, principalmente. Eu também sou filha de cozinheira, minha mãe é empregada doméstica há 30 anos. Então, eu sei o que é a peleja de você estar na boca de um fogão, né? Então, eu acho que ter fome de acarajé é você ter fome de viver mesmo, né? Porque, como vocês também estavam falando, é um prato que está aí intacto desde antes de tudo e até hoje ele se mantém firme. Então, ter fome de acarajé para mim hoje é estar viva também, principalmente, e estar aqui com vocês. Hoje, né, já com um pouco mais de conhecimento da nossa história, para mim, ter fome de acarajé é ir em busca do que eu sou de verdade, entendeu? É ir em busca de uma força a mais,
é ir em busca de um sabor que pode ser tipo o espinafre de Popeye, sabe? O meu espinafre é o acarajé. Então, pra mim, em busca do acarajé é em busca da minha própria história. Quando eu quero me reencontrar comigo, você me perguntar assim, quando você quer encontrar com você, diga aí uma comida que faz isso, é o acarajé. Com isso, a gente tem somente a agradecer a participação de vocês. De fato, a gente encerra essa entrevista, acredito que super alimentadas e, de certa forma, também com mais fome, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente sente esse desejo de querer saber mais, e a gente tem somente a agradecer. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu queria falar que eu fiquei muito feliz de chegar aqui e encontrar uma mulher tão jovem e tão segura, né? E que fez um risco tão bonito, tão profissional no meu braço. Isso daí é uma coisa que me inspira muito também. Porque eu com a sua idade não tinha essa segurança toda. E quando eu olho pra você hoje firme desse jeito, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que minha filha vai ser uma mulher muito foda também, entendeu? Então, assim, isso pra mim também é uma grande inspiração e eu queria agradecer a vocês por terem lembrado de mim, por lembrarem de mim dessa forma, né? Sim. Que eu falo isso todo dia. Eu sou cozinheira, fui parar na internet, a minha carreira artística não foi planejada, ela está acontecendo e eu tenho muitos obstáculos por causa disso, né? Todo dia eu tenho que vencer uma coisa dentro de mim e fora também. Mas a maioria das pessoas com quem eu encontro nessa minha caminhada aí são pessoas muito boas e que me abraçam, né? Que me deixam à vontade para eu ser quem eu sou de verdade. E eu cheguei aqui hoje, eu me senti acolhida de verdade. Então, eu quero vou desejar boa sorte, porque eu já vi que vocês são competentes. Quem tem competência não precisa de sorte, né? Mas que tenham força, que não desistam mesmo, que é difícil, né? Ainda mais quando a gente é mais jovem, que tem um monte de pergunta, um monte de coisa na cabeça. Nem todas as perguntas a gente vai responder mesmo na vida. Tem coisa que não é pra gente entender, que não é pra responder mesmo. Mas que tenham força, sigam em frente e que continuem mantendo essa sensibilidade de falar de uma situação e se emocionar, e de investigar, e de se sentir mais forte porque tem informação. Você estava falando sobre a publicidade, o acarajé e tal. Acho que informação é uma coisa que pode melhorar muito a vida das baianas, porque elas não têm esse conhecimento do poder que elas têm na mão. Não tem, entendeu? Então acho que é educação mesmo. E é isso, gente. Quero agradecer a vocês pela oportunidade e é isso. Você falou de lembrar de você. Eu acho que um assunto como esse, lembrar de você é inevitável. E quando a gente traz assunto de publicidade, associar a Bruna também é inevitável. Então, a partir daqui, eu digo que assim, lembrar de você é algo automático. Difícil é esquecer, a partir do momento que a gente tem contato com o trabalho de Bruna, e esquecer do nome Lili Almeida. Bata minha piveta. Você trabalhou certo, mas é porque eu falei pra ela isso, que eu quero isso. Não foi? Foi. Eu sempre falo isso pra mim. A galera que trabalha comigo, eu sou bem exigente, assim. As meninas são maravilhosas, né? Mas eu falo, vocês podem dar mais. Vocês são maravilhosas e podem fazer mais ainda. Então eu fico sempre puxando de dentro delas isso daí. E eu falo pra Bruna, eu quero que a gente fique conhecida como uma equipe super profissional. Eu quero que quando lá em São Paulo, a galera da Sharp, que é uma agência que sempre contrata para trabalho, quando pegar assim, olha, Lili Almeida, nossa, maravilhoso trabalhar com ela e com a equipe dela. Eu quero que as pessoas conheçam a gente por isso. Eu quero que a gente seja conhecido como aquelas meninas de Salvador que são incríveis para trabalhar, sabe? E aí, você fala isso daí, eu fico super feliz. E eu falei pra ela que o meu projeto é que quando se falar em comida baiana, o primeiro nome lembrado seja o meu. Eu falo direto pra ela isso aí. Quando falar em comida baiana no Brasil inteiro, o primeiro nome que tem que vir na cabeça das pessoas é o meu. Sou eu que tenho que ir lá falar. Tá no caminho, entendeu? Né? Ela falou isso daqui agora, a gente tá... E como uma pessoa que espalha tanta luz por aí, a tatuagem que ela escolheu foi justamente um girassol. E vamos estar mostrando o resultado também pra você.